Olá, pessoal! Hoje vai ser desse jeito aqui, com barulho de periquito, no movimento da casa acontecendo, mas eu não podia deixar de passar aqui para falar com vocês sobre esse assunto tão desafiador na criação dos nossos filhos, que é sobre alimentação infantil. Então, eu sou Marcela Linhares, sou psicóloga e hoje o tema que eu vou trazer aqui é com dicas, com estratégias para a gente lidar com esses desafios do dia a dia. Meu filho come mal. Como que eu faço para o meu filho comer saudável? Ou o que fazer se meu filho só come batata, só come nuggets, só come arroz? Ou meu filho só come besteira, só come doce, não aceita mais nada? Ou meu filho só come vendo TV, celular, tablet. Se você passa por desafios nesse sentido, se você quer que esse vídeo, ajudar várias mães e famílias a realmente olharem para esse desafio, clica aqui no like, compartilha esse vídeo para que ele possa chegar para o maior número de famílias possível e que as mães e os pais possam lidar com esse assunto e que a gente precisa olhar para ele na infância. E aqui eu vou explicar, inclusive, por que é tão importante a gente não perder a oportunidade de trabalhar essas questões alimentares ainda na infância. E tem mais uma pergunta aqui que chegou, olha só. A partir de quantos anos eu posso deixar meu filho sem comer como castigo por ele ter jogado comida no chão? Nós vamos falar sobre tudo isso. E primeiro de tudo, quando a gente começa a falar sobre alimentação infantil, a primeira reflexão que eu convido vocês a fazer é a seguinte: o que nós estamos colocando para dentro? E quando eu falo para dentro, não é só o alimento literalmente. O que nós estamos colocando para dentro do nosso corpo, dentro da nossa alma, dentro da nossa vida? Por quê, gente? Porque a conexão que a gente cria com o nosso entorno, a forma com que nós nos conectamos nas nossas relações, a forma que nós nos conectamos com o mundo, reflete a forma que nós vamos nos conectar com o alimento. Se a gente tende a colocar tudo para dentro, sem filtro, sem proteção, só engolindo e aceitando o que vem de fora, provavelmente com o alimento a gente vai fazer isso também. Então vamos entender o que nós colocamos para dentro. E quando a gente traz no âmbito do alimento, eu faço algumas perguntas para vocês. Quando a gente fala de nutrir corpo e alma, isso envolve prazer? Isso envolve consciência? Quando a gente está falando dos momentos de refeição na nossa casa, nós estamos falando de momentos de conexão, de momentos de alegria, de momentos que é gostoso estar ali naquele ambiente? Por quê, gente? Porque o alimento, ele pode por si só criar memórias afetivas de muito amor, de muita conexão, ou pode criar memórias afetivas de muito peso, estresse, cobrança. Nós podemos, por meio das relações que a gente estabelece com o alimento, criar relações fáceis, amorosas, saudáveis ou relações extremamente difíceis. E aí, é uma pergunta que a gente precisa começar a fazer com a gente antes da gente olhar a nossa relação com os nossos filhos. Qual é a história do alimento na sua vida? Qual que é a relação que você estabelece com o alimento? E tudo isso começa nessa relação com o novo na nossa vida. Como que nós criamos essa relação do novo, incluindo o alimento para os nossos filhos? Por quê, gente? Porque na nossa fase de desenvolvimento, na fase de desenvolvimento do bebê, a primeira forma que esse bebê, que essa criança tem de experimentar o mundo é por meio da boca. Tudo começa na fase oral, tudo começa no processo da amamentação e, consequentemente, no processo do desmame. Como que esse processo se deu? Seja a amamentação propriamente, no peito da mãe, ou seja a forma dessa mãe maternar esse bebê, dando uma mamadeira, dando leite de outras formas.
Tudo começa aí, toda a nossa relação com o alimento. A primeira fase de desenvolvimento da criança é a fase oral, em que ela está experimentando todo esse mundo ao redor dela através da boca. Então, o que a criança faz na fase oral? Se eu entrego essa caneta para a criança, ela não sabe qual que é a funcionalidade da caneta. Então, o que ela vai fazer? Ela vai colocar na boca quando ela tá na fase oral. Ela tá experimentando esse novo, pegando, observando, colocando na boca, sentindo, literalmente experimentando. Então, esse é o nosso processo inicialmente para lidar com o novo. E às vezes esse processo já vem acompanhado por uma interferência do adulto. Qual que é a nossa interferência? Tira isso da boca, isso é feio, para com isso, menino, isso não é de colocar na boca, não. De novo você com alguma coisa na boca. A gente já começa a interferir nesse processo. Ah, Marcela, tá, a criança tá colocando a caneta na boca, o que a gente pode fazer? A gente pode ensinar a criança. Filho, isso aqui é caneta. Caneta serve para escrever. Toma aqui, isso você pode colocar na boca. Então, a gente não impede o processo da experimentação. O que a gente faz? A gente inclui objetos que realmente a criança pode colocar na boca, que ela pode manusear, que ela pode fazer esse movimento. Então, o primeiro processo com a alimentação, o primeiro processo de relação com esse novo é na fase oral, é na fase da amamentação, é na fase do desmame. E aí vem uma observação, coloco um asterisco aqui. Por quê? Porque a nossa sociedade é cheia de dicas que eu falo muitas vezes cruéis em relação a esse desmame. Coloca borra de café, tem uma substância amarga para a criança, na hora que ela for chupar o peito, ela sentir aquele gosto e não querer mais. E aí o que a gente faz, gente? A gente vai desconstruindo uma relação que é tão saudável, que é a relação do maternar, que é a relação do colo, né? Que é a relação de estar ali em contato mãe e filho por meio dessas dicas cruéis de desmame. Então, tomem cuidado da forma que nós estamos criando os hábitos alimentares dos nossos filhos e que vão ser refletidos na hora da introdução alimentar, que vão ser refletidos futuramente no seu posicionamento diante do alimento, né? E aí vem propriamente dita a introdução alimentar. Como que essa introdução é feita? É feita baseada no respeito com a criança, no respeito daquilo que a criança rejeita e nas tentativas de experimentação, né, que a gente precisa manter persistente, ou é feita cheio de exigências em relação à quantidade? Tem que comer isso aqui sem dar opções para a criança. Então, toda essa forma de lidar com o novo, de introduzir o alimento, de fazer o processo do desmame, reflete em como a criança vai lidar na sua relação com o alimento, se de uma forma saudável ou de uma forma mais desafiadora. Então, eu começo falando com vocês algumas atitudes erradas que nós, pais, temos no processo da alimentação com os nossos filhos. Comecem a pensar aí, tentem se identificar se vocês fazem isso. Mas para cada atitude errada, eu também vou mostrar para vocês como que nós podemos fazer para ajudar os nossos filhos a desenvolver hábitos saudáveis de alimentação, ok? Primeiro, uma atitude errada. Querer entender a quantidade suficiente que o filho deve comer. Essa é a primeira atitude errada que os pais fazem. Muitas vezes nós entendemos que nós, pais, adultos, sabemos qual que é a quantidade suficiente que as crianças precisam comer. E aí, gente, eu falo com vocês. A própria criança, nós nascemos com a capacidade de autorregulação da questão alimentar. Um bebê muito novinho, se você deixa, por exemplo, a amamentação em livre demanda, ele não vai mamando indefinidamente, não. Chega uma hora que ele entendeu, que ele sentiu, né? Ele sentiu sua saciedade, ele não quer mais e ele rejeita o peito. Então, nós nascemos com essa capacidade de autorregulação e muitas vezes nós pais interferimos nesse processo. É a primeira atitude errada. Outra atitude errada, nos casos de recusa, de seletividade por parte dos nossos filhos de algum alimento,
A gente entra em desespero e porque a gente fica desesperado porque os nossos filhos não comeram o suficiente ou que a gente acredita que eles precisam comer, o que que a gente faz? A gente substitui por alimentos mais aceitáveis, por alimentos mais práticos, mais fáceis para atender às nossas necessidades, não as necessidades dos nossos filhos. Então, a gente sempre faz substituições no caso dos filhos não comerem o considerado suficiente. Atitude errada. Terceiro ponto, a gente aceitar sem críticas, a gente, na verdade, se apropriar de uma cultura que menino saudável é menino gordinho, é menino que come tudo, é menino que tem que rapar o prato e muitas vezes a gente ainda fala isso. Que feio, deixou comida sobrando no prato. Que lindo, comeu tudo, vai ficar forte. Então, gente, o comer tudo, o rapar o prato é algo da nossa sociedade que a gente precisa repensar. Porque muitas vezes nós estamos colocando a quantidade que a gente acredita e a gente interfere aí, ó, no segundo ponto, no processo de saciedade e de autorregulação dos nossos filhos, ok? Outro ponto errado, recompensar os nossos filhos com o alimento, com as atitudes do alimento. Se você comer tudo, você ganha tal coisa. Se você não comer tudo, você não ganha. A gente não faz premiação no processo do alimentar. O alimentar, gente, o desenvolver esse hábito é algo que vai acontecendo naturalmente nas nossas trocas. A gente não precisa premiar o bom comportamento alimentar, nem punir o mau comportamento alimentar. Então, a gente não faz esse tipo de prática de recompensa, de punição, de castigo diante dos posicionamentos e dos comportamentos alimentares dos nossos filhos. Agora, gente, que é assim, aqui, ó, podem colocar um X total nessa atitude a partir de agora, se você se identifica com ela. Incluir telas para que o filho coma a quantidade que nós queremos. Se a gente soubesse o risco que nós estamos introduzindo na vida dos nossos filhos com as telas durante os momentos da refeição, a gente faria essa reflexão e tomaria essa atitude imediatamente. Por quê? Porque quando a gente introduz uma tela durante o processo alimentar dos nossos filhos, a gente faz com que algo que tá ali, né, sendo passado nessa tela, chame a atenção, prenda a atenção dos nossos filhos, porque o que que a tela vem recheada? De movimentos, de estímulos sonoros, estímulos visuais, de movimentos rápidos, de cores, tudo isso que chama a atenção dos nossos filhos. Então, os nossos filhos se conectam à tela muito facilmente e nós perdemos toda a capacidade de interagir com o alimento por meio dos nossos sentidos. A criança cria relação com o alimento por meio dos sentidos. A criança, ela observa o alimento, ela sente a textura do alimento, ela sente o cheiro, ela percebe se o alimento tá quente, se o alimento tá frio, ela ouve o barulho lá da cebola fritando na panela. Então a criança, ela processa o alimento, ela processa essa relação por meio dos sentidos. Quando a gente introduz a tela, a gente tira essa percepção da criança, a gente interrompeu esse processo de se conectar com o alimento por meio dos sentidos e a gente interfere no processo de saciedade da criança. O que que significa isso? A criança, ela come o tanto que o adulto quiser. Por quê? Ela não tá enxergando o alimento mais. Ela não sabe se a batata que ela tá comendo é frita, é cozida, ela não sabe mais. Por quê? Porque a gente fez isso aqui, a criança tá lá assim, aqui, ó. Ela perdeu todo esse processo de saciedade que é próprio dela. Então, nesse ponto, a gente interfere em algo
muito importante, que é a autorregulação alimentar da criança. Então a gente tira essa possibilidade da criança fazer o seu movimento por meio da sua percepção corporal, por meio da sua percepção do seu corpo, do seu nível de saciedade, no seu dizer não. Que é outro ponto que nós pais muitas vezes agimos de forma errada, que é o quê? Não respeitar o não da criança. Muitas vezes a criança fala assim: mãe, eu já tô satisfeita. E o que que a gente faz? Não, só mais 2 colheres, mais 5 colheres. Nossa, você não comeu nada. Ou a gente, né, traz já um descrédito aí. Você não comeu nada, pelo menos 10 colheres. Come mais a carne, faz tal coisa. Então, gente, a gente mostra para a criança que o não pode ser mais um pouquinho, que o não pode se tornar sim, que o não significa não. E isso interfere em vários outros processos, porque a criança, gente, ela tá absorvendo as crenças do dia a dia. Ela tá colocando para dentro tudo isso que nós oferecemos para ela. Então, lá na frente, quando ela disser não para alguém, e esse alguém a invadir, e esse alguém a insistir, o que que ela vai fazer? Ela vai ceder, porque ela aprendeu a ceder. Mesmo ela percebendo uma coisa, ela aprendeu que o outro a invade. Ela aprendeu a ceder pelo outro. Então, observem isso, ok? Marcela, ok, me identifiquei em quase todas essas atitudes erradas em relação à alimentação. Calma, gente, existe luz no fim do túnel e eu vou começar a mostrar para vocês algumas atitudes que nós pais podemos ter para ajudar os nossos filhos. E primeiro é entender que suprir as necessidades de nutrientes não é a única função do alimento infantil. Pode anotar essa frase aí. O alimento, gente, na vida dos nossos filhos e na nossa vida, né, de adultos também, não tem a única função de suprir os nutrientes que nós precisamos. Apesar de muitas vezes no dia a dia a gente não tá muito conectado com os alimentos e a gente tá colocando tudo para dentro sem essa percepção, sem essa consciência, sem essa conexão. Eu até sugiro vocês a repensarem nos seus hábitos alimentares. Por quê? Alimento na nossa cultura, alimento na nossa vida, o momento de refeição é relação, o momento de refeição é prazer, o momento de refeição é alegria, o momento de refeição é história, o momento de refeição é quando a gente se conecta com as nossas emoções. Entendem? Então, nós precisamos de ter consciência nesse processo alimentar. Até porque a nossa primeira fonte de prazer, de sexualidade, é a boca. Quando eu falo lá sobre sexualidade, que tem videozinho na próxima semana, o que nós estamos falando de sexualidade? A forma de sentir prazer com o nosso corpo. Sexualidade não é sexo somente, sexualidade é o prazer com o corpo. E a nossa primeira fonte de prazer é a boca por meio da fase oral que eu falei com vocês. Então, gente, através do alimento, nós estamos conhecendo os sabores, as texturas, as sensações e também temos emoções ligadas a cada momento da alimentação. E aí eu falo com vocês, o que interfere nesses hábitos alimentares? Interfere como que vocês da família se sentam à mesa. Como que as relações familiares são estabelecidas no momento da refeição? São relações que a gente conta histórias, que a gente fala das nossas emoções, que a gente conta o que aconteceu na nossa manhã, na nossa tarde, ou são relações tensas, cheias de brigas entre mãe e pai. São relações baseadas em estresse, em exigências, em cobranças. Como que é processado todo o nosso relacionamento na mesa de refeição, na mesa da cozinha, na mesa da sala onde a gente senta para ter a nossa refeição? Então, isso é o primeiro ponto que interfere nos hábitos alimentares das crianças. A forma que nós apresentamos esse alimento. Que jeito que a gente mostra esse alimento aos nossos filhos? Nós realmente trazemos a criança para participar desse processo? A criança sabe como que é uma batata crua e o processo que a batata passa para chegar ali na mesa, uma batata
batatinha frita, uma batatinha cozida, uma batatinha assada. Então, gente, nós precisamos apresentar os alimentos trazendo a criança para participação. E eu falo desde crianças muito pequenas. Coloca uma criança de 2 anos sentada com você e dá um alface para ela começar a picar. Chama a criança para colocar um jogo americano na mesa, para colocar o seu pratinho de plástico, o seu copinho de plástico na mesa. Chama a criança para participar desse processo de preparação, de colocar uma salada na mesa. Chama a criança para intervir junto com você nesse processo, junto com funcionários de vocês, mas traga a criança para ajudar nessa preparação e na participação do alimento, né? Esse é um processo importante. E olha que interessante, gente. Assim como acontece com os adultos, numa pesquisa norte-americana que foi feita com as crianças, a pesquisa mostrou que as crianças tendem a descontar as suas emoções na comida. Então, comida não é só uma fonte de alimento. Comida é uma forma que, inclusive, eu tenho as minhas descargas emocionais. Então, é importante que esse momento seja consciente. Se não for consciente, nós perdemos o nosso nível de saciedade, o nosso nível de autorregulação e vamos colocando para dentro sem crivo, sem filtro, sem proteção. E depois a gente lida com crianças obesas, crianças com desafios alimentares mais sérios ainda, né? Então, a forma que a gente trata a comida na nossa casa, o momento que a gente senta à mesa, a consciência que nós temos nesse processo faz toda a diferença para criar hábitos alimentares saudáveis nos nossos filhos. Então, o que a gente pode fazer? De que forma que a gente pode preparar esse alimento para trazer esse gosto, para trazer essa curiosidade, para trazer essa percepção? Crie pratos lúdicos com a criança. Aqui em casa, direto era assim, a comida era floresta, era praia, uma hora o feijão era o mar, outra hora o feijão era o céu em tempo de tempestade, a cenoura vira sol, em outro momento a cenoura vira cabeça de um animal. E nós vamos trazendo esses pratos lúdicos, esse processo de interagir com a comida de uma forma saudável, inventando histórias, trazendo momentos de criatividade, porque a criança ela vibra, gente, na ludicidade, a criança vibra na alegria, a criança vibra na criatividade. Não dá pra gente se relacionar com a criança da mesma forma que nós nos relacionamos como adulto, né? Então, aqui em casa, por várias vezes, a cozinha já foi um restaurante, eu já fui a garçonete, e aí fica a critério da criatividade de cada um. Mas fortaleça os vínculos familiares, os vínculos de prazer, a consciência durante os momentos de refeição. O que mais que os pais podem fazer para ajudar os filhos nesse processo? Dê o exemplo. Se eu não quero introduzir telas para os meus filhos, tire o celular da mesa. Nós somos a primeira referência, nós somos o primeiro mundo que a criança conhece. Então, a criança está nos observando o tempo inteiro. Como que nós estamos lidando com o alimento? Se eu sento à mesa, como rápido, como fazendo um tanto de coisa, mexendo no celular, nós já perdemos esse processo consciente, a atenção plena naquele momento. Por isso que eu faço, às vezes, algumas atividades de mindfulness alimentar. O que é isso, gente? É atenção plena. É você estar ali naquele momento, seja no café, seja no almoço, conectado com o alimento, ajudando todo o seu corpo, todo o seu sentido a se conectar com esse processo. Essa é uma atitude linda que vocês podem ter em família. Vamos aqui conectar? Vamos sentir o gosto desse alimento? Vamos estar aqui no momento presente, sem outros estímulos que muitas vezes nos invadem. Os excessos estão nos invadindo o tempo inteiro. Então, esteja ali presente naquele momento. Retire tudo aquilo que pode ser um distrator, o celular, o tablet ou qualquer outra coisa, e esteja ali com a sua família, lidando de uma forma gostosa. Esse exemplo já é o primeiro ponto que o seu filho vai começar a perceber e mudar nos seus hábitos alimentares. Outro ponto, não compare os hábitos alimentares do seu filho com a de outras crianças. Olha ali, nem que seja do irmãozinho, tá? Olha ali seu irmão, vai terminar primeiro do que você. Olha ali o prato do seu irmão, acabou tudo, você nem mexeu no prato, você nem começou. Não faça isso.
Cada criança é única no seu processo, né? Concentre na criança, faça jogos com ela. Aqui em casa a gente tem um campeonato da cenoura, que a gente pega a cenoura e come a cenoura e faz um campeonato. A Lavínia, por exemplo, que não gostava de cenoura, começou a entrar no campeonato porque ela via eu e a Mila fazendo campeonato e achava divertido. Então hoje a Lavínia come cenoura por causa do campeonato de cenoura. Então, gente, vai criando essas possibilidades naqueles 10 minutinhos que nós temos ali para fazer essa refeição. A gente não precisa de grandes movimentos, a gente precisa estar ali naquele momento presente, ok? Não rotule negativamente os seus filhos. Que menino difícil para comer, esse menino não come nada, esse menino só come besteira. E aí, sabe o que eu penso? Quando os pais falam assim, meu filho só come nuggets e batata frita. Meu filho só come doce besteira, ele não aceita mais nada. Eu fico me perguntando, quem será que faz a compra na casa dessa criança? Será que essa criança já vai no supermercado sozinha, compra nuggets, compra batata, compra porcarias, doces, e ela tem autonomia disso, de pegar na hora que ela quiser? Eu tinha um caso que a menina comia no almoço arroz com ketchup. Falei assim, gente, quem que apresentou o ketchup para essa criança? Será que foi ela mesma? Então, gente, tem um adulto por trás disso que permite que a criança tenha esse hábito. Então, se o seu filho só come nuggets, o nuggets está sendo apresentado para ele. Se o seu filho só come besteira, a besteira está lá à disposição dele. Ah, Marcela, mas é criança, né? Isso tá à disposição. Eu tenho duas aqui em casa também, tenho vários clientes no consultório. O que que a gente faz? A gente faz combinados. E combinados que nós somos firmes para cumprir o combinado. A grande questão é que nós fazemos combinados, mas nós mesmos descumprimos esses combinados. Nós não somos coerentes. A gente fala que não quer que o nosso filho come doce, mas a gente tá lá comendo doce. A gente fala que o nosso filho que nuggets não é saudável, a gente tá lá oferecendo nuggets para ele. Entende? Então, por exemplo, aqui em casa as meninas gostam de miojo, porque miojo já foi apresentado para elas. E aí, qual que é a nossa regra com miojo? Eu deixo comer miojo uma vez por semana. Geralmente é no domingo. Ou a gente come um sanduíche, ou a gente come um miojo. E essa regra tá dada. Isso significa que elas não pedem durante a semana? Pedem, mas isso significa que eu não cedo. Porque a nossa regra, a nossa fronteira é miojo ou sanduíche uma vez por semana. E geralmente é no sábado ou no domingo. Entendem? Então não tem problema a gente ter essas facilidades. A questão é a gente colocar limites e fronteiras nisso que a gente apresenta para os nossos filhos. Não use comida como moeda de troca, como eu falei com vocês. Não premie o bom comportamento, não puna o mau comportamento alimentar. E, gente, de uma maneira muito séria, por mais que seja desafiador, retire as telas imediatamente dos hábitos alimentares do seu filho. Ah, Marcela, muito difícil porque o meu filho não come. Eu posso tirar aos poucos? E aí eu te faço uma pergunta e deixo para a sua reflexão. Se você soubesse que seu filho está tomando veneno, você tiraria aos poucos ou você tiraria de uma vez? As telas, como um hábito alimentar, elas são muito prejudiciais na vida dos nossos filhos. Então, retire as telas. E não tô falando que você não pode oferecer em nenhum momento, tá? Isso é de critério familiar. Isso cada família que decide é algo pessoal, né? Eu tenho o meu posicionamento, eu deixo muito pouco, apesar das minhas filhas terem 6, 9 anos, elas têm acesso a telas de forma geral, celular, tablet, televisão, de forma geral, meia hora por dia, não mais do que isso, e no final de semana eu deixo um pouco mais, porque foi o combinado que nós fizemos, é o que eu acredito que não interfere no processo delas, da infância, de crescer, de brincar e ter outros estímulos saudáveis. Mas isso é um combinado aqui em casa. Faça o combinado dentro dos limites de cada idade, tá? Isso é importante ser observado, mas nos hábitos alimentares, retire imediatamente. Isso é um risco para a relação que o seu filho está estabelecendo com a comida. Pode ser desafiador, pode ser que num primeiro momento o seu filho se recuse a comer. E quando ele se recusar, o que você vai fazer? Você vai definir como pai, qual que é a nossa fronteira? Nós definimos o que comer, então a gente disponibiliza alimentos saudáveis na mesa.
quando comer, o tempo que nós temos para cada refeição e onde comer, geralmente à mesa, na cozinha ou na sala. Nós pais definimos isso. O que os filhos definem? A quantidade, isso cabe à criança, né? Não criança muito pequena, a partir de 2, 3 anos, tá? Que a criança já consegue ter essa percepção. Mas mesmo quando pequeno, você faz a tentativa e quando a criança mostrar que ela tá saciada, você respeita esse limite de saciedade dela. O que a criança define? A quantidade e se vai comer ou não. E se a criança, Marcela, recusar comer durante o almoço? Você vai falar com ela, filho, ok, pode descer da mesa. A mamãe confia que você consegue esperar até a hora do café para comer novamente. A gente não faz substituições, né? Especialmente crianças a partir de 3 anos. A gente não faz substituições e a gente espera firme até a criança chegar na próxima hora de refeição, ok? Disponibilizando novamente alimentos saudáveis. Comecem a tirar as telas e a substituir as telas por uma relação saudável, por histórias, por pratos lúdicos, por momentos gostosos e de prazer durante a hora da refeição. Tenho certeza que depois você vai vir aqui me contar esse resultado. E olha só, gente, esse dado que eu busquei na pesquisa. 80% dos desafios que as crianças apresentam na alimentação estão relacionados com os comportamentos dos pais. Muitas vezes a ansiedade dos pais de querer que as crianças comam a qualquer custo, a substituição dos pais por alimentos mais práticos e toda essa expectativa que os pais têm na hora da alimentação dos nossos filhos. Então, gente, seja mais leve, crie relações saudáveis, coloque um alimento de qualidade na mesa, defina as fronteiras e deixa o seu filho em paz. O seu filho vai aprender hábitos saudáveis, vendo você se alimentar de uma forma corretamente. O seu filho vai aprender hábitos saudáveis quando ele sentir que o momento da refeição é um momento maravilhoso em família, é um momento de prazer, é um momento de alegria, de contar caso. O seu filho vai desenvolver hábitos saudáveis quando ele entender que telas já não fazem mais parte da rotina e que os pais não vão voltar atrás, vão ser firmes nesse propósito. Os seus filhos vão aprender hábitos saudáveis quando você disponibilizar o alimento e eles puderem ter autonomia de fazer as escolhas, e nós precisamos ter persistência para isso. O seu filho vai desenvolver hábitos saudáveis quando eles começarem a participar desse processo. A Lavínia aqui em casa de 9 anos, ela já arrisca fazer algumas coisas no fogão, na cozinha, e eu fico ali do lado. Então, quando a gente traz a criança para participar, ela tende a ser tanto mais participativa quanto mais aberta às novas experiências alimentares. Combinado? Se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha. Se você quer ter mais informações como essa em relação aos diferentes desafios da infância e da adolescência, está disponível o método Maternidade Presente. É um método que trabalha a mulher, o relacionamento conjugal e todos esses comportamentos desafiadores da infância de forma prática, com dicas, com estratégias para que você possa lidar com seu filho. Tá aqui em algum lugar abaixo desse vídeo o link para que você possa adquirir o seu método Maternidade Presente. Até o nosso próximo vídeo. Um grande beijo para você.